Bom, ontem, prefeito, foi aniversário de Campinas e o senhor anunciou um programa de recuperação da economia e também de proteção à vulnerabilidade, famílias em vulnerabilidade social. Fala para os nossos ouvintes o que é esse programa e o que o senhor anunciou ontem. Olha, nós anunciamos ontem esse programa que chama PAS, Programa de Ativação Econômica e Social de Campinas. Ele é um programa que a gente reuniu as ações em 5 importantes eixos. O principal, o que nós apresentamos ontem, foi uma das, eu calculo, entre 15 e 18 ações que serão anunciadas a partir de ontem, nos próximos dias. Esse programa ele tem a duração de agora de julho até o final do ano que vem. E nessa primeira parte do programa, nós anunciamos a criação do Fundo Garantidor, o Fundo de Aval, que nós demos o nome de Recomeça. Esse fundo não é novidade no Brasil, acredito que ele seja novidade no estado de São Paulo. Esse fundo é usado muito no Paraná, acho que em Santa Catarina e no Rio de Janeiro. O município aporta, no caso de Campinas, em torno de 10 milhões desse fundo e faz um chamamento público para as instituições financeiras que querem emprestar recursos usando esse fundo como garantia. Nós conversamos com o mercado, tem muitas cooperativas de crédito interessadas, tem muitas instituições interessadas, e a gente entende que, pelos cálculos que o próprio mercado fez, há a possibilidade de emprestar 130 milhões de reais para as pequenas, micros e para o microempreendedor, pequenas empresas, microempresas e o pequeno empreendedor, o microempreendedor individual, que são, no nosso ponto de vista, os que mais sofreram nessa pandemia. Os empréstimos variam de 5 a 80 mil reais, com uma carência de 6 meses. Quer dizer, prefeito, as pessoas que necessitarem desses empréstimos, elas, num determinado momento a ser anunciado, elas vão poder pedir esses empréstimos nesse intervalo aí de quantia de 5 a 80. E aí, a Prefeitura de Campinas, por meio desse fundo garantidor, garante o pagamento em até quanto para essas cooperativas? 70%. Tá. Isso. Por que a Prefeitura faz essa garantia? Para que os juros possam ser baixos. Nós não queremos que esses empresários, e que tenha carência também, nós não queremos que esses empresários que sofreram na pandemia vão pagar juros altos. Esse é o objetivo, essa é a grande vantagem desse fundo garantidor. A Prefeitura vai entrar como fiadora, né, dessa proposta. Um tipo de fiadora para poder... porque tudo isso é muito estudado em termos da taxa de inadimplência, do percentual que esses bancos, essas instituições financeiras já conhecem de inadimplência, de atraso dos pagamentos, e esse aporte da Prefeitura possibilita essa redução de juros, essa carência também. Prefeito, durante a pandemia, alguns setores da economia de Campinas chegaram a pedir isenção de impostos, suspensão de pagamento de contas como de água, para poder ajudá-los em relação a toda a crise que foi gerada. O senhor prevê atender parte desse empresariado nesse pacote? Porque o senhor falou que vai anunciar aos poucos o pacote para poder criar mais clima e mais tensão na gente que é jornalista e quer saber tudo de uma vez só, né? Esse pessoal vai estar incluído ou não? Rose, perdão de dívida e perdão de pagamento de tarifa pública é improbidade administrativa. A não ser que nós mudamos a legislação federal, o prefeito não pode fazer isso. Então, infelizmente, essa demanda, que acredita que seja justa para alguns setores, ela é, infelizmente, inconstitucional do ponto de vista do prefeito poder perdoar a dívida. Calcula os prefeitos no Brasil, se pudessem, numa canetada, perdoar a dívida por algum motivo ou por outro. A lei não permite, infelizmente. Isso é tratado, do ponto de vista da lei, como improbidade administrativa. Então, isso não significa que nós não vamos ter ações importantes nesse sentido. O objetivo de facilitar essas renegociações da melhor maneira possível,
com alargamento no prazo, isso tudo já está sendo finalizado, estará num conjunto das ações. Agora, o perdão do principal de dívida tributária, a não cobrança de tarifa pública, no caso de água, por exemplo, infelizmente se caracteriza por improbidade administrativa. Então, o que o senhor está dizendo para a gente é que vocês poderão, de repente, renegociar um débito de conta de água, por exemplo, refazer, refis, a Zezé falou a palavra mágica. Olha, isso está sendo bastante discutido. Nós temos aí, como eu falei, um conjunto de 15 a 20 ações e certamente essas ações estão sendo negociadas, estão sendo estudadas e finalizadas. Bom, prefeito, não sei se a Bárbara quer fazer alguma pergunta, Bárbara? Pode ir, Zezé. Rose, perdão. Posso ir? Prefeito, a gente tem agora, assim, no todo o estado de São Paulo, com a vacinação, as notícias de que as taxas de internações elas têm caído em todo o estado e aqui em Campinas também está seguindo esse padrão. Ainda temos mais de 700 pessoas internadas por Covid-19, seja em leitos de UTI ou de enfermaria, mas eu tenho observado que vocês têm diminuído os leitos de UTI, que antes eram exclusivos para pessoas com Covid-19, e já estão passando para outras pessoas com outras enfermidades. Ontem, não sei se o senhor viu, a Unicamp aumentou 5 leitos, abriu 5 novos leitos de UTI Covid exclusivo. Então, isso deu até uma equilibrada. A minha pergunta é, o senhor tem recursos e vai investir nesse povo que ficou pelo caminho aí, sem atendimento para a saúde, porque toda a energia, todo o dinheiro, foi tudo destinado para a pandemia no ano passado e esse ano? Olha, Rose, nós já estamos estudando digamos assim, esses exames, cirurgias eletivas, procedimentos e consultas de especialidades que foram represadas. Inclusive, nós estamos fazendo um grupo na Frente Nacional dos Prefeitos, na Vice-Presidência de Saúde, para discutir isso, inclusive com técnicos e médicos e especialistas da Prefeitura, da PUC, da Unicamp, da São Leopoldo Mandic e também do CONASEMES, para fazer uma proposta, inclusive, para o Ministério da Saúde, sugerindo a adoção de um programa nacional de enfrentamento à demanda represada pela pandemia. Então, eu vou fazer uma proposta dentro da cidade de Campinas, um programa, e vou também fazer uma proposta para o Ministério da Saúde. Eu estive em Brasília semana passada, comuniquei isso ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que a Frente Nacional dos Prefeitos, através da vice-presidência da Saúde, vai tratar esse assunto. É um assunto muito complexo. Nós aqui, na Secretaria, temos trabalhado essa questão já. Não é fácil, nós estamos aí com 7 meses, chegando a 6 meses e meio de governo, tratando da pandemia, cuidando da vacinação, cuidando dos procedimentos que estão represados na pandemia, cuidando também desse pacote de retomada, o PAS Campinas, o Programa de Ativação Econômico-Social. Então, nós estamos trabalhando com muita intensidade nesse sentido. É um trabalho imenso que a pandemia nos proporcionou. Prefeito, a gente viu que o João Dória, quando assumiu lá a Prefeitura da capital, uma das coisas que ele fez foi chamar hospitais particulares para ajudarem a resolver questões de saúde que vinham já de muito tempo. Existe a possibilidade disso ser feito aqui em Campinas? O senhor já chegou a pensar nisso? Isso foi pensado, Zezé. O João Dória, na época, ele conseguiu algumas doações de exames, procedimentos, lá em São Paulo. Aqui, do ponto de vista da Secretaria de Saúde, se nós não tivermos uma parceria sem custo, nós temos que fazer licitação e comprar esse serviço. Então, tudo isso está sendo analisado, essa questão de parcerias com iniciativa privada e também ações de agilização, adoção de instrumentos de tecnologia para poder minimizar a questão dessa demanda reprimida. Tudo isso vem sendo preparado. Nós devemos lançar algumas licitações na área de saúde, não só para modernização da gestão, mas com o objetivo também de enfrentar essa demanda reprimida. Quando o senhor fala de
modernizar a gestão, o senhor quer dizer o quê? Que o senhor vai usar a telemedicina? Ou o senhor vai, de fato, informatizar todos os centros de saúde? Porque a gente sabe que tem centro ainda de saúde que não conversa com outros. Sabemos, por exemplo, eu sei que já tem algumas experiências, que eu lembro que o ano passado foi dada uma coletiva de alguns postos que tiveram aí uma rede de digitalização. Eu não sei como que está isso. Mas a gente sabe, por exemplo, prefeito, que uma pessoa, às vezes, procura um medicamento num posto de saúde de um determinado bairro, não tem, só que num outro posto de saúde existe esse medicamento, mas a rede não conversa com ela mesma, né? E a população fica desassistida. Então, a gente vê que tem uma falha na gestão. E o senhor foi eleito justamente com essa pegada de que o senhor iria melhorar a gestão da máquina pública. É isso que o senhor está dizendo? É esse tipo de serviço que o senhor vai pôr? Isso, Rose. Nós estamos preparando, inicialmente, 3 processos de modernização de gestão na saúde. Um que diz respeito à telemedicina, o outro também diz respeito à questão do almoxarifado, que é uma situação que muitas vezes provoca essa situação que você falou, e a outra também na agilização dos exames de imagem. Então, nós estamos aí já finalizando, acredito que não vai demorar muito para iniciar os processos de licitação de modernização da gestão da saúde também. Isso vai custar quanto? Na verdade, você já tem as verbas destinadas para esses setores. Nós estamos tudo dentro do orçamento da saúde, que não está sendo fácil fazer gestão. Nós estamos gastando aí os 30% na saúde. Chegamos a ter 175 leitos de UTI Covid. O ano passado, o governo federal enviou 170 milhões para o SUS e 130 milhões como compensação da queda de arrecadação. Esse ano não há previsão de repasses extras nenhum, então nós estamos fazendo tudo isso dentro do orçamento que é previsto na saúde. Prefeito, ontem, eu acho... Vai lá, Bárbara, você não fez nenhuma sobre a minha é sobre saúde, Zezé. Quer deixar para o final? Não, vai lá, porque já estamos nesse tema. Prefeito, eu queria aproveitar para perguntar para o senhor, a gente está acompanhando, né, toda essa negociação da Pfizer que está vindo para o Brasil através de Viracopos, e o senhor é muito envolvido, conversa muito com o ministro da Saúde, só que a logística da Pfizer diz que eles estão avaliando que as remessas a partir de agosto venham por outros aeroportos também, por conta da demanda. O senhor já tem alguma informação sobre isso? Participou de alguma reunião que possa falar para a gente? Sim, eles estão discutindo a chegada por outros aeroportos por conta de facilitar a distribuição no país. O fato que o aeroporto de Viracopos ele é muito bem localizado para a logística no Nordeste e no Sul, no Sudeste. Agora, havia sim essa discussão de mudança do aeroporto, não porque o aeroporto de Viracopos não tenha condições, pelo contrário, é o aeroporto mais adequado para receber esse tipo de carga. Mas a Pfizer estava discutindo com o Ministério da Saúde, talvez o uso de outros aeroportos para facilitar a logística. Obrigada. Prefeito, ontem a gente viu aí o prefeito se levantando, o pessoal da Confederação Nacional dos Municípios falando sobre a questão da reforma tributária, que, segundo os prefeitos, vai tirar aí um naco bom dos municípios e dos estados entre 20 e 25 bilhões. O senhor está por dentro do assunto? O senhor está envolvido nisso? Já mobilizou os deputados nossos? O que vai acontecer? Já, a reforma tributária, como está colocada, ela retira principalmente esse valor que você falou, de 25 bilhões dos municípios, por conta do novo tipo do ISS. A verdade é que o governo federal quer o ISS dos municípios, que é uma parte do ISS dos municípios. Então, nós estamos acompanhando de perto, principalmente na Frente Nacional dos Prefeitos, e estamos também iniciando uma articulação com os deputados. No nosso entender, esse projeto, do jeito que está lá, ele é extremamente nocivo para os municípios. Primeiro, porque a Constituição de 88, principalmente no que diz respeito à saúde, tirou a responsabilidade dos governos estaduais e também diminuiu a responsabilidade do governo federal, da União, e jogou no colo do município. E agora vem essa reforma tributária querendo tirar
bilhões de reais dos municípios, pegando uma parcela do ISS. Então, nós vamos mobilizar os deputados de São Paulo e também na Frente Nacional dos Prefeitos para fazer uma reação violenta contra a aprovação desse projeto. Bom, quer dizer, uma vez que geralmente quando os prefeitos se colocam contra e de uma forma muito incisiva, o projeto não passa. Então, na verdade, quem fez as mudanças agora foi o relator, né? Isso. Parece que o projeto chegou, seria um projeto que mas aí o relator teria desfigurado todo esse projeto enviado. Então, o senhor acha que a chance de passar do jeito que está é muito difícil? É muito pequeno? Eu acho. Agora, Brasília, muitas vezes, a gente acha que o projeto não passa e ele passa. Por isso que nós estamos numa mobilização forte na Frente Nacional dos Prefeitos. Nós temos vice-presidências que cuidam especificamente da área tributária, porque os municípios, eu vou até repetir aqui, os municípios têm tido nos últimos, desde a Constituição de 88, os municípios foram sobrecarregados nas suas obrigações sem a contrapartida de repasse financeiro. Então, é uma situação complexa. Todo mundo sabe, não sei se todos os nossos seguidores nas redes sociais sabem, mas o município tem que gastar 15% na saúde, gasta 30%. E muitas vezes não presta um serviço da qualidade que a população merece. Então, esse projeto, do jeito que ele foi formatado agora pelas mudanças, ele é extremamente prejudicial aos municípios. Prefeito, a gente, com a pandemia, ficamos muito em cima só da saúde, dos gastos com a pandemia, e o senhor acabou de colocar aí que está há 7 meses, né, praticamente aí 7 meses do governo. 6 meses e meio. 6 meses e meio. Qual que é a tua percepção de quais são as áreas, nesse ranking nós temos saúde, quais são as outras áreas que o senhor acha que precisa, de fato, de uma intervenção do governo municipal para poder, que são urgentes? Olha, a saúde, claro, ela nesses 6 meses e meio, ela dominou a pauta. Não tem um dia que eu não faço 1, 2, 3 reuniões com a equipe de saúde, da Secretaria, da Rede Mário Gatti. Nós temos aí trabalhado muito forte nessa questão da pandemia. Agora, tem outras questões que são fundamentais. Nós estamos tratando aqui do município a questão na área social, que foi impactada pela pandemia. Nós temos um cálculo aí de quase 100 mil desempregados na cidade, é muita coisa. Então, a área social é uma área que a gente tem trabalhado, não é fácil trabalhar a área social, porque muitas vezes se trata de uma situação que não depende muito só do município, depende das condições macroeconômicas do país, mas é uma área que a gente tem dedicado bastante. Outra área que nós temos também dedicado é a questão da manutenção da cidade. E uma coisa que eu tenho dedicado também, Rosa, é na questão dos vazios urbanos, tanto na região central como em outras regiões da cidade, de ocupação dos vazios urbanos da cidade, de dar uma destinação mais adequada. Então, assim, e da retomada econômica, porque a retomada econômica, muitas vezes as pessoas imaginam que a gente está trabalhando para a retomada econômica para beneficiar o empresário. Na verdade, não é. Na verdade, o que a gente quer, é claro, é que o empresário venha para Campinas, mas nós queremos que gere emprego. A melhor política social que nós temos é o emprego. As políticas compensatórias são importantes, mas a gente tem que trabalhar para que gere emprego, renda, e por isso que nesse plano que nós apresentamos ontem, tem um viés forte também de qualificação, de curso profissionalizante, de qualificação para o empreendedorismo. Então, a cidade, uma metrópole como Campinas, de 1.210.000 habitantes, ela tem questões estruturantes que a gente tem que enfrentar no dia a dia. Prefeito, quando o senhor fala que está trabalhando com a questão dos vazios urbanos, exatamente o que o senhor está fazendo e o que a gente pode esperar de política em relação a esses espaços no futuro próximo? Eu vou dar o exemplo do maior vazio urbano que tem no centro de Campinas, que é o Pátio Ferroviário, a Estação Cultura. Sim. O Pátio Ferroviário tem 310.000 metros quadrados. E é uma área exclusivamente 100% federal. Ali não tem 1 metro quadrado
que é de propriedade da prefeitura. E nós, mas eles já não deram para a prefeitura o direito de uso? Cessão de uso. Não, cessão de uso é empréstimo. Cessão de uso é emprestar. Não deram nada. E há a possibilidade deles entregarem a área para o município, prefeito? Zezé, desde o ano passado, mesmo antes de assumir, eu venho acompanhando essa questão. Há uma determinação e uma política do Ministério da Economia, a qual comanda o Patrimônio da União, de fazer a alienação das áreas e vender as áreas federais. E havia esse estudo no centro de Campinas, e nós, quando assumimos a prefeitura, começamos a discutir essa questão, e nós entramos em entendimento com o governo federal do seguinte ponto de vista: se o governo tem intenção de vender algumas áreas, nós discutimos aqui internamente, não é uma área do município, mas a gente discutiu internamente, e nós fizemos uma sugestão para o governo federal que se tiver necessidade de vender, e aí poderia ser o indutor da revitalização, e fizesse a venda de uma área de 10% a 15% dos 310 mil metros que tem lá, preservando os prédios históricos, preservando o espaço para um parque linear, preservando também o Ceprocamp, tudo isso. E também o ramal ferroviário e a área de operação ferroviária. E nós tivemos sucesso nesse processo. Tanto que o governo federal entendeu que não era possível vender 200 mil metros quadrados, aceitou essa proposta do município, e aí nós tínhamos uma ideia inicial que era propor para o município fazer uma operação urbana, vender a área vinculada à revitalização dos imóveis históricos. E isso não andou no governo federal, pela dificuldade burocrática que tem, mas o governo federal estava com boa intenção, e nós entendemos aqui no município o seguinte, que a prefeitura o município já tem legislação que contempla o EIV, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança, e as contrapartidas, que caso o governo federal faça a venda de uma área pequena lá, de 40, 50 mil metros, 45, dentro dos 10, 15% que nós sugerimos, com frente lá para Salles de Oliveira, não para a área histórica do local, nós poderíamos, na contrapartida, garantir a revitalização, o restauro e a instalação de um parque linear no centro da cidade, sem a necessidade de constar no edital de venda do governo federal, porque o município tem lei que exige, inclusive dentro da lei de uso e ocupação do solo, da lei de zoneamento urbano, que já é prevista lá. Não haverá necessidade nem mudança de lei de zoneamento urbano. Torcer, né? E isso daí está em negociação, prefeito? Está em negociação avançada. Muita gente pergunta por que isso não foi anunciado, ou por que isso não está sendo discutido na Câmara e em outros lugares. Primeiro, que a área, como eu disse, é 100% federal, da União. Segundo, que isso está sendo tratado com muito cuidado através do entendimento, e todo o processo de venda dessa pequena parcela da área seria feito tudo pelo governo federal, dentro desse projeto de revitalização. Fica uma situação mais possível, mas eu digo, está na mão do governo federal. É preciso dizer que o governo entendeu que não era possível vender uma área grande lá, porque você teria dificuldades de urbanizar uma área de 100, 150 mil metros lá, e a gente conseguiu esse entendimento do governo federal, que ele entendeu também que a importância desse projeto, dessa venda dessa área, para o município usar a contrapartida na própria revitalização do centro. Ok. Oi, Bárbara. Não, precisamos ir para o intervalo, porque o prefeito tem outro compromisso. Tem serviço, né? Não pode ficar aqui batendo papo com a gente, né? Não, mas é um prazer conversar com vocês. Às vezes a gente fala só de pandemia, porque a pandemia virou um tema, o único tema parece que existe. As pessoas perguntam se eu sou médico, a minha especialidade é urologia. Eu falo, a minha especialidade era urologia, agora a minha especialidade é em pandemia. Então, assim, o que eu já li de epidemiologia da pandemia, de tudo, o que eu já discuti as situações,
eu acabei perdendo o meu conhecimento que eu tinha em urologia, agora estou sendo um epidemiologista especializado em pandemia. Que bom, não precisou nem fazer uma pós-graduação, nem um doutorado, nem um mestrado, foi ainda fácil, né? Teria sido mais fácil. Eu acho que teria sido muito mais fácil fazer uma gestão dessa, iniciar uma gestão pública dessa, com uma pandemia, e principalmente com uma segunda onda agressiva como nós tivemos. Não foi fácil. Não foi fácil. Muita gente pergunta, é mais fácil porque você é médico? Por um lado é mais fácil, mas por outro lado você sabe a situação real dos pronto-socorros, das unidades de atendimento, então aquilo te toca mais. Toca mais. Então, eu lembro que uma vez, numa conversa, o senhor, vou chamar você de você me falou assim, às vezes eu tenho medo de acordar à noite e falar assim, tem gente esperando sem atendimento na porta de saúde, lembra? Logo no começo? Olha, quando nós chegamos aí a mais de 200 pessoas na fila de espera por UTI, por enfermaria, foi no mês de março, foi um período tão difícil que eu passei basicamente 2 semanas sem dormir direito. Deitava meia-noite, 1 hora, acordava 2, 3 vezes à noite. Quando acordava no outro dia, eu atendi o telefone do presidente da rede, Mário Gatti, eu tinha medo de atender o telefone dele, ficava fazendo até orações para que as notícias fossem... Mas não é fácil. Quando a gente teve que tomar a decisão de fazer a intervenção no Hospital Metropolitano também, foi muito difícil. Não é fácil você ocupar uma unidade... Uma pedrada do tanto que você tomou. E assim, quando você faz quando você faz as medidas restritivas, quantos amigos meus não entendiam, eram radicalmente contra, e assim, eu sempre falei com a equipe da saúde, do Mário Gatti, falei, vamos fazer a coisa certa, não tem que fazer a coisa certa, que vai, e deu certo. Só para terminar, no mês de abril, Campinas teve 12, 13% de mortes, menos comparado com o mês de março, e o estado de São Paulo teve 40% a mais, a média do estado de São Paulo. Então, a cidade enfrentou bem a pandemia. Foi fácil? Não. Teve problemas, muitos problemas, mas enfrentou bem a pandemia, tem trabalhado bem na vacinação, nós temos trabalhado bem, a gente não faz publicidade, mas a cidade de Campinas, várias prefeituras do Brasil inteiro ligam perguntando por que aqui está indo bem, foram as nossas medidas, a gente passa o que foi feito, então assim, mas não é fácil, e pandemia como essa, não dá para contar vitória, não dá para achar que já ganhou, essa pandemia é terrível do ponto de vista das surpresas e dos sobressaltos que ela nos provocou nesses últimos meses. Bom, prefeito, muito obrigada. Tenha um bom dia, governa direitinho aí pra gente, tá bom? É o que eu estou tentando fazer, Zezé. Muito obrigado. Obrigado, Rô, obrigado, Bárbara, obrigado, Zezé. Um grande abraço a todos vocês. Um abraço, prefeito. Prefeito.